Você não precisa ser alguém, você já é alguém. A partir do momento que a gente nasce, nós já somos indivíduos. Nós já temos nome, nós já temos responsáveis, nós já temos... Enfim, muitas informações já são estabelecidas desde o momento que a gente nasce. Todos nós já nascemos com CPF. E o que acontece? Principalmente nesta época que nós temos um acesso à internet, a notícias de uma forma nunca vista antes, nós também, acredito, né, que nós também temos uma oportunidade de estudo maior do que os nossos pais e do que os nossos avós e bisavós. Isso é um fato. Porque cada vez que passa, mais pessoas estão quanto mais tempo passa, mais as pessoas estão tendo cursos superiores. E principalmente nessa época de internet, tudo, quando a gente vai chegando na adolescência, as pessoas perguntam: o que você vai ser quando você crescer? Como assim, quem eu vou ser quando eu crescer? Eu já não sou alguém a partir do momento que eu nasço? Né? Como assim? Então quer dizer que se eu falhar 1 ano, 2 anos, tem que fazer cursinho para passar uma faculdade. Então quer dizer que se eu terminar a escola com 18 anos, eu tenho que passar em uma prova para ser alguém? Então quer dizer que em 18 anos da minha vida eu não fui alguém porque eu não tinha um curso superior, porque eu não tinha uma profissão? É algo que parece que é tão simples para pais, para avós que não tiveram um curso superior, por exemplo, por falta de oportunidade ou porque tiveram que trabalhar, mas para a cabeça de um adolescente ouvir que ele precisa ser alguém na vida é algo perturbador. Dá vontade de sair correndo, graças que eu nunca ouvi isso, mas como assim eu preciso passar em algo para ser alguém? Então quer dizer que se uma pessoa ela passa por muitas dificuldades, muitas mesmo, e a empresa dela vai à falência, mas ela tem inúmeros cursos e tudo, e às vezes acontece dessa pessoa ter que dormir na rua. E aí alguém chega e fala: nossa, meu filho, você tem que estudar para ser alguém para não terminar igual essa pessoa. Como assim? Então quer dizer que uma pessoa que ela não tem curso superior, mas que é uma pessoa que trabalha, que tem família, tudo, ela não é alguém? Percebe que essa situação que você coloca em um adolescente, quando você coloca na perspectiva de um adulto, parece que a visão muda? Muitas pessoas falam que os adolescentes que são um problema, que tudo que é um problema. Mas assim, às vezes você já parou para prestar atenção que muitas vezes o problema são os pais e não o adolescente em si? Lógico, não estou descartando o fato. Existem adolescentes que são extremamente rebeldes, que são, assim, um caos, que realmente não respeitam, que, assim, muitas vezes, às vezes, realmente, os pais podem não ser uma pessoa tão boa, mas às vezes o filho consegue ser pior do que os pais. Mas você já prestou atenção que, tirando essa parcela, né, desses adolescentes que são rebeldes e difíceis de lidar, mas vocês já pararam para pensar que, na verdade, esse comportamento que o seu filho pode estar tendo, na verdade, é por causa da pressão que você está colocando nele e não sobre ele em si? Porque eu aposto que se um chefe começar a falar para você do seu trabalho e tudo, nossa, você precisa fazer isso para ser alguém, você vai processar ele, você vai falar: como assim eu não sou alguém? Mas aí, quando essa conversa se aplica a um adolescente, aí é aceitável, aí é normal. Aí um adolescente precisa ouvir que para ele ser alguém, ele precisa ter uma profissão. Como assim? Então quer dizer que todas as inúmeras profissões que existem no mundo que não precisam de cursos profissionalizantes não são alguém na vida porque eles não têm um diploma. Não entra na minha cabeça essa pressão absurda que os pais colocam nos adolescentes. Porque o que acontece?
Parece que não é só uma cobrança de um pai preocupado com o filho. Parece que é uma cobrança de realmente assim, de raiva. De, nossa, eu não tive essa oportunidade, mas você tá tendo e eu vou te obrigar a fazer isso porque eu não tive, mas eu estou depositando os meus sonhos em você. Você acha justo? Então quer dizer que por você não ter tido certas oportunidades, você coloca esses sonhos que foram frustrados na sua vida, tudo em cima de um adolescente, do seu filho? Então eu acho que na verdade quem tá precisando realmente de ter uma mudança é você e não seu filho. É um assunto tão delicado e tão complexo, e principalmente agora que eu tô no 3º ano do ensino médio, a única coisa que eu tô ouvindo é Enem, 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 pra lá e pra cá. Mas não dos meus pais, mas de mim mesma, porque eu tenho desejo de fazer faculdade. Eu tenho desejo de fazer faculdade. E assim, eu não tô descartando, tá? Eu sei, a faculdade e cursos são excelentes. Muitas pessoas acham que, nossa, na internet eu consigo ter uma vida ok. Não caia nessa de ser influenciador, tá? Porque um curso, um diploma, vale sim, vale muito. Muito mesmo. As pessoas elas acham que entra muito naquele papo de coach, coach swings, tá? Porque minha mãe é coach, só que ela não é desse tipo de coach em específico. Mas eles falam que, curso não é garantia. Sim, realmente, diplomas não são garantia. Mas você acha mesmo que você estudar 4 e 5 anos ainda é completamente inútil? Não é. Porque o conhecimento não vão tirar de você. Mas, o que acontece? Voltando ao assunto que eu tava falando do 3º ano. Eu tô no 3º ano e eu quero fazer faculdade, porque eu sei o quão importante é a faculdade e eu amo a área que eu vou atuar. Eu amo de paixão. Então, assim, é algo que eu vejo, assim, que realmente foi algo meu. E não foi algo que meus pais me pressionaram, sabe? Mas eu sei que se eu ter esse diploma futuramente e eu não quiser seguir nessa carreira e eu seguir em outra carreira, eu sei que eu tenho essa liberdade, porque eu não preciso de um diploma para ser alguém. Por exemplo, se eu sou um médico e a mesma história do Doutor Estranho, ele sofreu um acidente e aí ele não conseguiu mais ser cirurgião. E aí, quer dizer então que se uma pessoa se eu não me engano, ele era neurocirurgião. Se você é uma pessoa, é um cirurgião, e você sofre algum acidente e não consegue mais trabalhar, então você deixa de ser alguém. Entende que realmente não faz sentido? E essa cobrança absurda que os pais colocam nos adolescentes é desumano. É desumano, eu não sei como eles... Eu não sei de verdade como certos pais conseguem dormir tranquilo, deitar no travesseiro, dormir com a consciência limpa de falar coisas tão absurdas para os próprios filhos adolescentes. Assim, não estou excluindo o fato de que existem muitos adolescentes que são difíceis de lidar demais, que realmente, do mesmo jeito que existem pais, assim, horrorosos, que acham que os sonhos deles têm que ser depositado tudo no filho, existem aqueles pais que deixam o adolescente correr solto também, que muitas vezes criam um adulto disfuncional e um adolescente extremamente preguiçoso. Mas, na maioria das vezes, são pais que cobram demais os filhos. Entende? Mas aqui eu não estou falando desses pais que deixam o filho correr solto. Eu tô falando dos pais que cobram demais os filhos. É uma coisa desumana, gente. Eu fico assim, me segurando para certas coisas que às vezes eu ouço, principalmente para uma pessoa que eu não fui criada assim. Meus pais não colocam essa pressão toda em mim, não, e nunca vão me colocar, porque eu já sou alguém, sabe? Eu já sou alguém. Eu sou a Nanda, eu tenho 16 anos. Eu nasci e eu cresci e eu tenho amizades, eu tenho gostos, eu tenho interesses e essas coisas faz com que eu já seja uma pessoa. Entende?
Então, eu imagino que deve ser tão frustrante você ouvir dos seus próprios pais que você precisa ser alguém na vida. Assim, infelizmente, é aquele caso, né, de psicólogos, psiquiatras, dos pais que levam os filhos, adolescentes, crianças, para tratar algum comportamento. O problema normalmente não é a criança e não é o adolescente, normalmente o problema são os pais. E é difícil falar isso, né, porque adulto tem um ego tão alto, mas não vem aqui o caso. Fica aqui essa reflexão, esse desabafo, gente. Tchau.